Eu programei para as 4. Opa, já começou. Muito bem, amigos telespectadores. Só vai entrar às 4, né? Espectadores do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham ao vivo agora aqui pelo Facebook. E a importância de você realizar exercícios físicos nessa época de pandemia, gente ficando em casa, né? Principalmente gente como eu, que já passou dos 60, que tem que ficar em casa mesmo, mas não pode parar de se mexer, de se exercitar. Para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra e a satisfação de receber ao vivo o ortopedista e médico do esporte do Hospital IFOR, da Redditor São Luís, em São Bernardo do Campo, Dr. Tiago Bernardo Carvalho. Dr. Tiago, muito boa tarde, obrigado por me conceder essa entrevista. Boa tarde, Joaquim. É um prazer para mim também poder falar um pouquinho aí para o seu público da importância de se fazer exercício aí nessa época difícil para todos nós. Ótimo. E nessa época que as academias agora estão retomando aos poucos, os prefeitos liberando, mas ainda assim com um distanciamento, então não é todo mundo que pode e tal. Em casa a gente consegue fazer exercícios, ainda que não com aqueles equipamentos todos, com aquela intensidade, mas que permitam que a gente mantenha a forma e também preserve a saúde? Deu uma falhadinha na hora que você fez a pergunta, mas eu acho que você me perguntou sobre como fazer ou manter a prática esportiva em casa, é isso? Isso. Correto? Isso mesmo. Então, assim, Joaquim, eu sou médico do esporte, então assim, eu lido muito com essa paixão mesmo entre as pessoas e o que a gente tem feito hoje em dia, principalmente por esse acesso à informação que as pessoas estão tendo, se embaralhar em meio das informações, né? E a gente precisa procurar a informação mais perto da ciência possível, mais perto do que a gente tem de verdade para poder continuar a realizar a prática. A verdade do que a gente pode falar sobre exercício físico é que o exercício físico ele diminui mais de 30% dos índices de morte cardiovascular, diminui a incidência de câncer, tem alguns cânceres que chegam a diminuir até 50% a incidência de câncer. Então, assim, uma coisa muito importante em relação ao exercício físico é que tem estudos que corroboram com a ideia de que a atividade física regular diminui cerca de 30% a chance da pessoa desenvolver depressão, o que é uma patologia que acabou subindo nessa época que a gente está tendo, porque as pessoas não estão podendo sair de casa, não estão podendo trabalhar, estão perdendo emprego, perdendo entes queridos. Então, o exercício físico tem essa importância. A prática dele, segura, ela é recomendada por quase todas as entidades que vinculam esse tipo de informação. Em casa, é sempre importante a prática desse exercício, mas com uma certa supervisão, principalmente por quem não está acostumado a fazer com regularidade, e é óbvio que o exercício fica mais seguro em relação à contaminação, mas ele fica um pouquinho mais arriscado em relação à lesão, a fazer o exercício de maneira errada e a fazer até na intensidade errada, que eu acho que a intensidade é um ponto muito importante que a gente tem que conversar. Legal. Bom, hoje, graças à tecnologia, a gente tem à disposição aí a internet. Do mesmo modo que a gente está fazendo essa entrevista aqui, as pessoas podem se valer de orientação de educadores físicos, de profissionais, de ortopedistas mesmo. Então, é sempre legal que, mesmo que à distância, procure ter a orientação para fazer o exercício de forma correta, né? Com toda certeza, com toda certeza. A grande maioria dos educadores físicos, eles estão tendo algum tipo de contato com seus clientes, aí, com seus alunos, via alguma plataforma digital. Então, isso é uma coisa que realmente veio para ajudar, né? É claro que não substitui, né? Mas com certeza ajuda e pelo menos mantém. Tem um dado muito importante, que foi até a Universidade Brasileira de Goiás, que divulgou há pouco tempo atrás, que diminuiu cerca de 80% das pessoas que faziam exercício deixaram de fazer nessa pandemia. Né? Ou seja, das pessoas, não das pessoas que já não faziam, as pessoas que faziam
dessas 80% não fazem mais. E existem realmente pesquisadores sérios que dizem que o sedentarismo é uma pandemia também, né? E é realmente um assunto de saúde pública. As pessoas, elas adoecem mais, elas pioram em alguns índices de doenças crônicas não transmissíveis, né? Coronariopatias, doenças do colesterol, diabetes. Então, é importante. O máximo que a gente conseguir fazer com que as pessoas se mantenham exercitando seria uma ótima aí para a saúde de todos. Legal. Tem várias pessoas nos assistindo aqui. Quero agradecer o Reinaldo Pochetti, que está assistindo, a Rosana Alessi, o Juninho Ferrari, e até falar, se vocês tiverem alguma pergunta, pode mandar aqui, que com certeza o doutor Tiago vai responder. Doutor Tiago, até a questão da postura em casa. Nessa época de pandemia, a gente fica muito em casa, acaba vendo um pouco mais de televisão, e eu sinto isso, não sei se é porque eu sou mais velho ou não, de repente você fica assistindo um filme, numa determinada postura no sofá, na poltrona, e na hora de levantar, sente aquela dor nas pernas, a dor na ponta do pé, no calcanhar, até a postura de ficar sentado para caminhar. Travada, né? Mas já voltou. Isso é importante, a gente ter essa educação para poder fazer isso, levantar de vez em quando, caminhar, não ficar o tempo todo na mesma posição. Como é que são as orientações? Com certeza. Com certeza. A gente tem recebido muito no consultório, até nem tanto atletas, mas pacientes aí mais sedentários, que estão reclamando do aumento desse tipo de dor, coluna, dor na perna, falta de alongamento, porque normalmente o que se vê na maioria das situações, né, na esmagadora maioria das situações, é que no trabalho as pessoas tinham no seu local de trabalho cadeiras mais ergonômicas, cadeiras especiais para ficar realmente muito tempo ali na frente do computador, reunião, essas coisas. E o trabalhador, tendo agora esse trabalho em casa, esse home work que agora aumentou bastante, e é uma coisa que talvez dê até para ficar, né? Então, aumentou, sim, o número de pacientes com postura errada, a cadeira que não é feita exatamente para aquilo, para você ficar muito tempo na mesma posição. Aquelas dicasinhas que a gente sempre fala no consultório são as mais importantes. Sempre que for sentar o mais perto possível do encosto, né, e se manter nessa posição. Importantíssimo, levantar a cada meia hora, a cada 40 minutos da cadeira, para dar uma andada, dar uma esticada, uma alongada, de preferência a cadeira que tem apoio para os braços, né, que a gente consiga apoiar o antebraço na cadeira. Isso, óbvio, se a gente for ficar bastante tempo e bastante na frente do computador, principalmente, são dicas importantes, né, essa mobilidade durante o dia é importante. Agora, aumentou muito a procura pela especialidade de ortopedia nessa época de pandemia. Parece que eu li algo parecido, que aumentou bastante, é isso mesmo? Teve situações que aumentaram e situações que diminuíram, né? Então, tem ocorrido menos lesões do esporte, né? Então, as academias estavam fechadas até pouco tempo atrás, na maioria das cidades, mas os traumas dentro de casa aumentaram. Então, a gente fala, a especialidade, a ortopedia e a traumatologia também, então esses traumas aí dentro de casa realmente aumentaram, mas isso é uma coisa normal, como qualquer ciclo que a gente passe aí, a característica das lesões, elas mudam, e dependendo da idade, a criançada está mais dentro de casa também, então essas coisas mudam também o perfil do paciente que chega no pronto-socorro, principalmente, né? O pessoal que gosta de atividade física tem dado o seu jeito, né? Essa que é a grande verdade. E aí vem aquele tanto de dúvida, máscara, não máscara, pode para academia, não pode para academia, então todas são dúvidas que eu acho que são pertinentes e que tem que ser tratadas aí com consciência e com bom senso. A gente vê muita gente correndo de máscara, mas também vê muita gente correndo sem máscara. Tem gente que fala que a máscara atrapalha para respirar. Qual é a orientação que se dá aí? Essa é uma orientação que não é tão xiita, assim, né? Então a gente não pode querer procurar uma resposta
redondinha, fechadinha, né? A máscara é, sim, uma proteção mecânica para a propagação do vírus, então isso tem que ficar claro, né, que ela diminui a quantidade de aerosol no ar, então diminui a transmissibilidade do vírus. Dito isso, né, a contrapartida é que já foi feito um estudo, agora saiu em 2020, agora um estudo que demonstrou que o uso da máscara, por ser uma barreira mecânica no rosto de quem está fazendo, faz com que a concentração de gás carbônico aumente de 0,02 para 2 a 3%. Ou seja, ela aumenta muito a concentração de CO2 e diminui muito a concentração de oxigênio, que é uma concentração de mais ou menos 22%, cai para mais ou menos uns 10%, 12%. Qual é o problema disso, né? Esse excesso de gás carbônico faz com que a gente tenha alguns sintomas que são conhecidos das pessoas quando ficam naqueles ambientes fechados. Então, sintomas de aumento de temperatura, sintomas ele pode dar alguma sintomatologia, a gente pode ficar tonto, o paciente pode ter algum evento cardiovascular. Então, a gente tem que entender, todos temos que entender que a máscara tem sim a sua utilidade, mas também existe esse tipo de restrição. O que nós orientamos os pacientes no consultório é o seguinte, que o ideal é que não se faça atividade de alto rendimento, né, atividade aeróbica, ou seja, corrida, bicicleta, principalmente na atividade extenuante, mais de 1 hora com a máscara. Isso é uma dica muito importante, porque aí a máscara pode, em vez de ajudar, atrapalhar. Nem trocando a máscara, ou pode trocando. Nem trocando a máscara, que o problema não é, que eu já escutei, é a umidade. A umidade também é uma coisa, o problema é a barreira mecânica que ela forma no teu rosto. Então, esses exercícios que a gente vai fazer extenuante, vou dar uma corrida, é legal que você vá num lugar isolado, faça isso sozinho, isolado, mas sem a máscara. Tá certo. E os prefeitos já assinaram, principalmente aqui no ABC, decretos autorizando a retomada das atividades nas academias. Lógico que com distanciamento, com restrição, ocupando 30% só dos equipamentos. Agora, qual é a orientação? As pessoas podem retornar para a academia tranquilamente ou tem que ter uma cautela? Depende do tipo de pessoa. Tudo que o senhor perguntou tem o seu sentido, né? As pessoas a gente tem que lembrar, eu comecei falando da importância de se fazer exercício, por isso não fazer o exercício é uma coisa ruim também, né? Ruim para o corpo e para a cabeça, principalmente do praticante, né? Então a gente tem que entender algumas coisas que já estão sendo estudadas, e eu acho que essa que tem que ser a base, não o achismo, então, o que vem sendo dito, o que vem sendo estudado, né? Foi realizado um estudo interessante na Coreia, que saiu acho que um mês atrás, que 12 pesquisadores coreanos estavam numa conferência e eles se contaminaram na conferência. E esses pesquisadores eram professores de atividade física. Eles retornaram para suas atividades e eles deram aula, mesmo contaminados. Né? E eles deram aula, todos eles deram uma aula de mais ou menos 50 minutos, num ambiente de mais ou menos 60 metros quadrados, né? O que se chegou aí de resposta com esse estudo? Que mais de 5 pessoas num ambiente de 60 metros quadrados aumenta a chance de transmitir. Isso quando a gente trata de atividade extenuante, corrida, bicicleta, funcional, crossfit, essas. Agora, quando a atividade é uma atividade menos extenuante, yoga, alongamento, até a musculação mesmo, essa transmissão ela cai muito. Então, o que a gente tira de informação de um estudo desse? Que a atividade física pouco extenuante, ela é pouco transmissível, né? Óbvio, com as medidas de segurança, de higiene, isso aumenta bastante, diminui bastante a transmissibilidade. O interessante é dizer que todo esse estudo coreano foi feito sem máscara e sem álcool em gel. Então, se a gente ainda botar a barreira, ainda aumenta mais ainda. Então, a atividade física na academia, ela é, sim, uma atividade que, na minha opinião, que deve já começar a ser liberada e, óbvio, que com os cuidados necessários para a gente conseguir ter o mínimo de segurança. Legal. Quero lembrar para o nosso amigo telespectador, nossa amiga telespectadora,
que o doutor Tiago Bernardo Carvalho de Almeida, ele é ortopedista do IFOR, já falei, mas com mestrado em ciências pela Faculdade de Medicina do ABC, pós-graduado em Medicina Esportiva pela Universidade Federal de São Paulo e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Tiago, tem algum aspecto que eu deixei de abordar que o senhor considera importante trazer como orientação para os nossos telespectadores? Bom, uma orientação que eu tenho dado bastante no consultório para os alunos, para as pessoas que me perguntam, é que a prática esportiva ela funciona como uma vacina e como um veneno para a imunidade. Isso é uma coisa batida já dentro da nossa especialidade. Então, a imunidade, ela funciona, eu sempre brinco e falo, a imunidade em relação ao esporte, ela funciona como um J, é um gráfico em J, né? Se você, quando a pessoa começa a fazer uma atividade física, ela diminui bastante, né, o J ali diminui bastante a possibilidade de ela contrair, ela aumenta a imunidade, diminui bastante a possibilidade de ela contrair alguma doença infecciosa. Agora, o aumento extenuante dessa atividade faz com que você diminua a sua imunidade. Então, a dica aí é dosar o exercício, né? Então, a gente tem que ter um exercício dosado. A atividade física feita com o tempo correto, com a intensidade correta, ela é muito boa para a imunidade. Ela aumenta a imunidade do paciente, ela aumenta a resposta de neutrófilo, monócito, das células NK. Agora, se você passa do ponto, se você treina demais, se você entra em exaustão no treino, né, essa imunidade ela tende a cair. E você pode ficar mais propenso a adquirir o vírus, coronavírus, ou qualquer outra infecção. Tá ótimo. Doutor Tiago, infelizmente o tempo de televisão é curto, mas o programa fica à disposição sempre que tiver notícias urgentes, importantes, é só acionar, o espaço está garantido aqui, aberto. Obrigado por essa entrevista, muito esclarecedora, acho que tirou dúvida de muita gente, e a gente continua aqui à disposição. Parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, Joaquim. Um abraço para vocês aí. Obrigado pela oportunidade. Doutor Tiago Bernardo é ortopedista do IFOR, da Rede D'Or, em São Bernardo do Campo, falou com você.